Fala pessoal, boa noite, boa noite. Olha que prazer, a primeira pessoa que entrou aí, minha amiga, doutora Marian. Que bom estar contando com todo mundo por aqui nessa noite especial, né? Especial por vários motivos, tá pessoal? Essa noite é uma noite muito feliz para mim, muito alegre, porque não só porque é o nosso dia, né? Para vocês, meus colegas médicos que estão me ouvindo aí do outro lado, que é o nosso dia. Hoje é o dia do médico, o dia que a gente tem para poder comemorar a nossa profissão, a nossa vocação, essa profissão tão bonita que todos nós que abraçamos essa profissão, fazemos com muito carinho e com muito amor, tá? E é um dia muito especial também, porque hoje eu vou trazer para vocês aqui um cara que é uma pessoa fantástica, um ginecologista de mão cheia, uma pessoa que eu admiro demais pela sua determinação, é um cara extremamente estudioso, extremamente educado, uma pessoa, assim, que eu tenho muitas palavras e me perco às vezes nas palavras para poder elogiar o Léo, tá? Então eu vou trazer para vocês aqui o Dr. Leonardo Jacobsen, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ginecologia integrativa. E vocês vão ver o tanto que o Léo estuda, as contribuições que ele vai trazer para todos vocês aqui. É um cara realmente fantástico. Então aqueles que quiserem compartilhar essa live aí, manda um aviãozinho para aquele colega médico que está precisando assistir um pouquinho desse modelo diferente de medicina, dessa forma integrativa, dessa forma diferente, dessa forma de uma abordagem mais ampla, um modelo onde a gente procura tratar a causa dos problemas e não simplesmente tratar os sintomas. Então hoje a gente vai quebrar uma série de paradigmas aqui com vocês e eu tenho certeza de que vocês vão gostar muito, muito, muito dessa live de hoje, tá? E hoje também eu vou falar um pouco mais para vocês do nosso programa de educação médica continuada, que é o RC Club, que voltado exclusivamente para médicos e para médicos que já praticam esse modelo de medicina. Então, de todos esses quase 600 alunos médicos que eu tenho espalhados pelo Brasil inteiro, eu prometi para eles que estava montando uma coisa que fosse uma coisa bem mais aprofundada, que fosse uma coisa bem interessante para todos os médicos, e eu estou trazendo para vocês hoje aqui um dos colegas que vem para esse time do RC Club aqui e que vem para poder abrilhantar, tá? Eu vou chamar aqui o Dr. Léo, vamos ver aqui, enviar a solicitação para ele. Tá dando o Léo entrar, e assim que o Léo entrar aqui, a gente já vai bater um papo com vocês e vamos conversar muito. Hoje o ginecologista que quiser aprender um pouquinho vai estar aqui. Fala, Léo, boa noite, meu amigo. Boa noite, Dr. Ronald, tudo bem? Tudo em paz? Vamos lá. Eu estava comentando com o pessoal aqui da grande admiração que eu tenho por você ser uma pessoa extremamente ética, um médico extremamente cauteloso com as suas palavras. Tudo que você fala realmente é embasado em artigos científicos. E isso é uma coisa que me chamou muito a atenção, além de você ser uma pessoa extremamente educada e um cara muito humano no trato com as pessoas, no trato com os seus pacientes também, tá? E estava comentando com o pessoal aqui também que hoje, para mim, tá sendo... eu fui criado lá em São Paulo, né? Então eu sou corintiano e lá no clube, lá no Corinthians, quando chega um jogador daquele assim que é motivo de comemoração, de festa, na hora que ele entra no Parque São Jorge, toca uma sirene, uma buzina lá. Então é mais ou menos como se eu estivesse tocando uma sirene para o Léo aqui, anunciando para todo mundo que o Dr. Leonardo Jacobsen faz parte do RC Club e que veio aqui para poder abrilhantar aqui o nosso programa de educação médica continuada. Então, Léo, seja muito bem-vindo aqui e eu queria que você, depois, enfim, de você colocar suas palavras iniciais aí, que você comentasse um pouquinho a respeito dos temas que você vai falar lá dentro do RC Club, que vão ser dois temas que são os calos, né, do pessoal da ginecologia, principalmente, não é só da ginecologia, mas esse modelo de medicina que a gente pratica, a gente sabe que ele é praticado por médicos também, que são de diversas outras especialidades. Eu, por exemplo, a minha formação inicial é em cirurgia geral, mas a gente quer que todos os médicos, os ginecologistas, por exemplo, façam tratamento de homens também, aprendam a tratar também a questão da testosterona,
aprendam a tratar também uma disfunção do eixo HPA, com hipocortisolismo, que saibam também tratar uma disfunção tiroidiana, porque, afinal de contas, está tudo muito interligado, né? A gente não pode falar de hormônios assim de uma forma direcionada, de uma forma isolada, porque a alteração em um só desses pontos, em um só desses hormônios, é capaz de gerar uma reação em cadeia que acaba desregulando muitos outros sistemas também. Então, Léo, fica à vontade aí para você falar suas palavras iniciais e logo em seguida a gente já começa falando aí a respeito dos seus temas que você vai conversar lá dentro do RC Club com o pessoal. Tá contigo. Poxa, doutor Ronald, não consigo, não tenho nem palavras para expressar a minha alegria, a minha felicidade, né, de poder participar do RC Club, desse projeto que, quando a gente conversou, que você me explicou como seria, eu falei, nossa, que ideia fantástica, que incrível, pode contar comigo. E eu acho, e a minha felicidade, ela se dá também porque quando eu tive contato com esse modelo de medicina que nós aplicamos, que nós fazemos aqui, um dos primeiros contatos que eu tive foi justamente quando eu conheci o doutor, lá em São Paulo, né, um curso em que a gente sentou na mesma mesa com vários colegas e começou a discutir casos. E a minha experiência naquele momento com esse modelo de medicina, eu já era ginecologista, já trabalhava bastante com saúde de mulher, já estudava bastante, sempre gostei de ir atrás de artigo, de coisas, de alternativas. E quando eu me deparei com esse tipo de modelo e discutindo casos, e a primeira vez que eu toquei a mão num caso prático mesmo, que inclusive a gente discutiu os nossos próprios casos lá, né? Foi algo realmente que, uma vez que abriu minha cabeça para isso, nunca mais teve como não ver. E eu acabei indo, aprofundando nesse assunto, nesse tema, e trazendo esse tipo de abordagem e esse tipo de visão para dentro da ginecologia. E depois que aconteceu isso, foi como mágica, assim. A minha vida mudou muito, meu consultório mudou muito, meu tipo de atendimento mudou muito. Graças a Deus, hoje eu atendo mulheres do Brasil inteiro. Como eu me tornei referência nessa área, com esse tipo de abordagem, eu atendo casos muito complexos, né? E a gente vai ver que essas duas patologias que eu abordo dentro do RC Club, elas são extremamente complexas, extremamente amplas, dinâmicas e individuais. Então, ter esse tipo de abordagem e saber identificar e tratar isso é fundamental, porque senão muita gente boa se perde ou fica preso naquela velha dicotomia, né? Cirurgia, pílula anticoncepcional, tratamento de infertilidade por meio de técnicas de reprodução assistida, e muitas vezes as mulheres, elas não querem mais esse tipo de abordagem, elas já procuram o médico, já se direcionam ao meu consultório procurando justamente porque sabem que eu tenho esse tipo de abordagem. Então, é uma imensa alegria de estar dentro do RC Club. Os dois temas que eu falo lá dentro são dois temas escolhidos a dedos, porque um deles é a síndrome do ovário policístico. A síndrome do ovário policístico, para quem não sabe, é o distúrbio endocrinológico metabólico mais comum em mulheres. De cerca de 20 a 25% das mulheres mundialmente, né, uma estatística mundial, tem síndrome dos ovários policísticos. A nossa Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia estima essa prevalência em 18%, ou seja, uma em cada 5 mulheres. Se você atende mulher, se não nosso colega médico que atende mulher, que sentar na sua frente, uma em cada 5 vai ter diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos. Então, se você não está fazendo esse diagnóstico, se você não está dando a devida importância, está comendo bolas, está deixando passar pacientes aí com distúrbios importantes. E a síndrome dos ovários policísticos, ela não é um problema dos ovários. E há muito tempo se sabe isso, se tenta mudar, os maiores pesquisadores de SOP do mundo já tentam mudar o nome da síndrome, justamente porque o ovário, ele é um coitadinho, aquela manifestação de policistos, daqueles folículos antrais que não conseguem crescer, que não conseguem se desenvolver, que não conseguem ovular, por isso as pacientes com a amenorreia, irregularidade menstrual, que não menstruam, e esses ovários com esses cistos produzindo muita testosterona, eles são a ponta do iceberg. O problema é central, o problema é metabólico, o problema é um distúrbio hormonal central que, se não for abordado na sua raiz, na sua causa, vai levar à doença cardiovascular subclínica, aquela inflamação crônica subclínica,
a diversos outros distúrbios metabólicos e, consequentemente, ao longo prazo, se nada for feito, aumenta o risco, por exemplo, de uma insuficiência ovariana prematura e muito mais grave de doenças cardiovasculares clínicas, de câncer, câncer de endométrio, câncer de ovário. Então, tem que saber tratar e tem que entender as causas para abordar. E o outro tema, né, que é a endometriose, que a endometriose, a prevalência é 1 em 10, né? Então, 1 em 10 mulheres tem a endometriose, então é menos prevalente do que a SOP, mas eu considero que a endometriose, eu acho que é a pior patologia que uma mulher pode ter, pelo grau de complicações que ela gera, pelo grau de perda de qualidade de vida que ela gera. Essas mulheres, elas perdem muitos dias do seu mês inabilitadas, né? Gera um sofrimento real, e esse sofrimento real, associado com as disfunções endocrinológicas, metabólicas, inflamatórias, imunológicas, que a gente sabe muito da disfunção imune nas portadoras de endometriose, acaba literalmente com a vida da mulher. Então, são dois Só te temas... interrompendo um pouquinho, Léo. Essa endometriose é uma patologia tão importante, tão prevalente, que a gente sabe hoje em dia que, em média, 10 a 15% das mulheres em fase reprodutiva, elas são portadoras de endometriose. E dessas 10 a 15% de todo o conjunto das mulheres em idade reprodutiva, 30% delas podem desenvolver problemas de infertilidade em consequência da endometriose, né? Isso é uma coisa muito prevalente que a gente observa todos os dias aqui no consultório. Eu também aqui em Recife, eu tô começando a atender, já há um bom tempo, eu atendo casos extremamente complexos, assim, né? Porque quando a gente acaba virando uma referência nessa área, tudo aquilo que é de mais complexo sempre acaba aparecendo para a gente aqui. E a gente vê que isso aí é uma coisa que tem cada vez mais volume de pacientes. E a gente vê, pior do que isso, que as pacientes que já chegam, e isso acontece com você também, que eu sei disso, com histórico de tratamento de endometriose, a grande maioria delas, eu vou até além, né? Eu acho que a quase totalidade não está abordando a causa do problema que levou à endometriose. Está simplesmente passando medicamentos para tentar combater um sintoma, não tratando a causa do problema, e que não vai chegar, e que além de trazer efeitos colaterais com esses medicamentos, né, com essas drogas de efeito hormonal muitas vezes, não estão resolvendo a causa do problema. E isso, a partir do momento que a gente abre os olhos para esse novo modelo, que a gente consegue entender a fisiologia, a fisiopatologia e como abordar isso na sequência, fica até meio difícil, né, a gente pensar da maneira com que a gente abordava esses casos, como a gente tratava isso aí, antes de ter esse conhecimento, né? A endometriose, e a gente tem que entender a fisiopatologia, o que mais se sabe dela atualmente é que ela é uma disfunção do sistema imune, né? Que é hormônio dependente, isso se sabe bem, e que no final de tudo gera uma intensa inflamação e estresse oxidativo. E muitas vezes o tratamento aplicado para a endometriose é cirurgia. E eu sempre falo aos colegas, aos meus alunos, explico bem isso lá no curso, né? E dentro dessas 3 causas, desses 3 pilares, que é a disfunção imunológica, a causa hormonal e também estresse oxidativo e inflamação, eu abordo cada um desses temas dentro da aula lá do RC Club de Fisiopatologia, bota todas as evidências, e eu no final concluo dizendo, não se opera inflamação, não se opera sistema imune, não se opera. Então, a cirurgia dentro da endometriose, ela é para casos refratários ao tratamento clínico, em que já está sendo abordado todos esses pilares de uma maneira integral, ampla, e a paciente não melhorou, ou para casos graves, por exemplo, uma endometriose com acometimento ureteral, que a paciente pode chegar a fazer uma obstrução ureteral e perder um rim, ou um caso de, por exemplo, de acometimento com infiltração de mucosa intestinal, com estreitamento de luz intestinal, em que pode haver uma obstrução. Mas tirando esses casos, eu digo assim, sem medo de errar, que 90% das minhas pacientes no meu consultório, elas têm tratamento clínico. Elas ficam assintomáticas, sem progredir doença. A paciente com endometriose, ela não quer ficar indo no médico, ela não quer ficar tomando um monte de remédio, ela quer viver, ela quer ser feliz. E essa doença, ela tira a vida da paciente. O que a gente tem que fazer?
abordando esses pilares, as causas, a gente leva um controle clínico, a paciente consegue ficar assintomática, a doença não progride, né? E ela consegue voltar a viver. O caso clínico que eu apresento lá dentro da minha aula na RC Club, que é um caso clínico assim, ó, fantástico. Acho que aquele caso clínico está bem destrinchadinho, mas é uma paciente que operou a endometriose, fez uma videolaparoscopia em 2020, né? E ela inseriu um DIU hormonal dentro da cirurgia já no mesmo momento. E ela chegou para mim metade do ano passado, um ano e meio pós-cirurgia, com doença completamente ativa, com cisto hemorrágico, com líquido livre, ou seja, o tratamento não estava sendo eficaz porque só foi feito isso. E a gente já tem evidências grandes da literatura, inclusive publicado no Lancet 2021, de que 1/3 em New England 2020, 1/3 das pacientes com endometriose que só for dado pílula anticoncepcional ou qualquer método de bloqueio hormonal irão falhar o tratamento. Ou não melhorarão os sintomas, ou irão progredir a doença a despeito do uso desse bloqueio hormonal. Então, se você só sabe aplicar anticoncepcional, ou seja, a paciente só está usando anticoncepcional, a tua chance de falhar, ou de ela não ficar satisfeita, ou de a doença progredir, ou de ela não melhorar os sintomas, é 1 em 3. Você vai falhar em 1 em 3. Então, é uma doença complexa que tem muito mais coisas que a gente pode fazer e deve fazer para atingir esse controle clínico da doença, o tratamento verdadeiro. Léo, você falou uma coisa aí que eu achei assim muito feliz e extremamente assim. Eu sou aquele cara que pesca as pequenas coisas, sabe? E dessas pequenas coisas, desses pequenos detalhes, a gente consegue fazer reflexões importantes. Você falou aí, imunidade não se opera, inflamação não se opera. Então a gente sabe hoje em dia também que uma das teorias, né, que a questão relacionada à endometriose, tem várias teorias aí da causa da endometriose, é a questão do refluxo, né, da menstruação retrógrada. Salvo engano, eu acho que em média, quando a mulher menstrua, 70% daquele fluxo sai pelo canal vaginal e em média 30% acaba refluindo pelas trompas. Mas se a gente for pensar assim, se aquela célulazinha de endométrio que refluiu lá pela trompa e caiu na cavidade abdominal, se fosse simplesmente ela chegar até esse ponto e começar a proliferar, todas as mulheres teriam endometriose. E a gente observa que não é isso que acontece, é uma coisa natural. E que apenas algumas dessas mulheres elas vão acabar manifestando a doença endometriose. Então é mais ou menos como se uma célulazinha dessa fosse lá na cavidade peritoneal, ou na parede da bexiga, ou na parede do intestino, e se acoplasse ali e começasse a se reproduzir. Se essa mulher tiver um sistema imune competente, essa imunidade vai conseguir identificar que essa célula está crescendo num local anômalo, um local que não é dela, que o local não é próprio. E vai lá e vai eliminar essa célulazinha e vai evitar a progressão da endometriose. Porém, se essa mulher tiver um comprometimento imune, uma imunidade não modulada, ela vai deixar passar despercebida essa situação e aí as células de endométrio vão começar a proliferar num tecido que não foi característico, que não é próprio para ela crescer no local ectópico, no local anômalo, né? Isso pode causar uma série de complicações. E a grande maioria dos colegas se esquece também, ou então não tem essa informação ainda, o que a gente está tentando fazer esse trabalho de divulgar esse modelo de medicina. Eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas que a gente pode fazer quando a gente se descobre professor, né? Que a gente tem a capacidade de ensinar outros colegas esse modelo de medicina, porque ensinando outros colegas, a gente consegue atingir uma quantidade, né, infinita quase aí de pacientes, uma quantidade muito maior. Essa progressão do benefício é uma progressão geométrica, né? Então, eles se esquecem muitas vezes que esse problema de imunidade pode estar relacionado a uma desbiose intestinal, que pode estar relacionado também a uma insuficiência de hormônio D. Por quê? Porque o hormônio D é quem vai modular essa imunidade. Eles também desconhecem o fato de que muitas vezes é essa desbiose intestinal que vai produzir uma quantidade enorme de citocinas inflamatórias que ganham a corrente sanguínea, levando à resistência insulínica, levando também a um problema, uma disfunção do eixo HPA, numa fase inicial ao hipercortisolismo, depois ao hipocortisolismo. Na consequência disso também pode surgir uma insuficiência de hormônio tiroidiano. Então, tudo isso é um conjunto de coisas que vai acontecendo na sequência e que se a gente não tiver a visão ampla de identificar tudo isso como um conjunto de fatores,
a gente não vai conseguir ter um resultado positivo, né, com relação às nossas pacientes, não apenas de melhorar os sintomas, mas também como tratar a causa desse problema e devolver a vida para as pacientes. Foi muito bonito isso que você falou, que elas querem é ser feliz, é não ter dor, é ter uma vida, né, reprodutiva, é poder se programar, enfim. Então, isso foi uma coisa muito bacana e uma frase tua que eu acabei de roubar para mim, tá? É tua, Imunidade doutor. não se opera. Eu achei isso aí maravilhoso. Imunidade e inflamação, não se opera, não tem como operar. E é justamente o que você falou, hoje os principais estudos, as principais linhas de pesquisa falam a respeito da disfunção imunológica da endometriose, ou seja, ela não é uma doença autoimune, né? Inclusive tem alguns artigos e eu apresento lá na aula, né? Questionando se era uma doença autoimune. A princípio não é uma doença autoimune porque não tem autoanticorpos atacando a pelve, mas é uma disfunção imunológica. É essa permissibilidade do sistema imune que não reconhece aquele foco ectópico de endométrio, que em vez de ir lá e fazer o clearance, né, a limpeza, a fagocitose e fazer uma resposta imune adequada, não entende o que está acontecendo e vai lá e ataca, cria um nicho pró-endometriótico, começa a liberar fatores imunes. Você sabe que eu tenho uma paciente minha, que eu conversei com ela, ela chegou para mim e falou assim, o queixa principal é endometriose. Aí eu conversando com ela, fazendo anamnese, falei assim, você tem mais algum problema de saúde? Eu tenho Hashimoto. E é incrível a associação de endometriose com Hashimoto, é muito alta a prevalência. E a gente sabe que as portadoras de endometriose têm muito maior incidência e prevalência de outras doenças autoimunes. Maior incidência de Hashimoto, de lúpus, de psoríase, de doenças artrite, até de esclerose, de Sjögren, é muito comum também. Então, várias doenças, isso está bem publicado. Tem 2 meta-análises bem grandes em revisão sistemática que se associam até, por exemplo, 7 vezes, 6 vezes, 4 vezes mais outras doenças autoimunes. E ela tinha um Hashimoto associado. E eu falei, mas o quê? Eu tenho celíaca. Aí eu falei, tem celíaca. E ela, eu também tenho a psoríase. Então, veja só, eu parei e expliquei para ela toda a teoria da disfunção imunológica da endometriose. Falei assim, querida, você não tem Hashimoto, endometriose, psoríase, celíaca. Você tem a mesma doença. É uma doença do seu sistema imune, que na sua pelve está se manifestando como endometriose, na sua tireoide se manifestando como Hashimoto, para o seu intestino como celíaca e na sua pele como lesões, placas de psoríase. E tínhamos o endócrino dando medicamento para tireoide, reposição hormonal, tínhamos um gastro e uma nutri tratando a questão da celíaca, tínhamos uma dermatologista passando Psorex, que é o clobetasol para as lesões de pele, e tínhamos o gineco entrando com a pílula anticoncepcional. E ninguém olhando o sistêmico dessa paciente. Ninguém olhando a causa, que é o sistema imune disfuncional. Um hormônio D, uma insuficiência de hormônio D, uma questão que você comentou muito, mas é 100% de prevalência, são alterações intestinais, seja uma SIBO, essa paciente tem distensão, diarreia, uma constipação crônica, ou um intestino gotejante, hiperpermeável, né? Aumento lá da exposição do LPS, uma endotaxemia metabólica. Então, tudo isso não está sendo abordado. As causas dessas disfunções imunes muitas vezes estão lá no intestino, muitas vezes estão relacionadas a fatores de hormonais, de insuficiência de hormônio D. Então, é essa visão justamente que a gente tenta trazer de que há muito mais para se fazer por essas pacientes do que simplesmente repor um hormônio tiroidiano, fazer uma pílula anticoncepcional que vai falhar em grande parte dessas pacientes e também não vai devolver a qualidade de vida, às vezes vai só bloquear, mas não melhora o cansaço, não melhora a dor articular, não melhora as questões relacionadas a um brain fog. Um dos sintomas de endometriose é uma fadiga crônica. A endometriose pode se manifestar como fadiga crônica, né? E muitas vezes só bloqueando a questão da menstruação, não se melhora a fadiga crônica, não se melhora o sono, não se melhora o intestino. Se não tratar o intestino de paciente com endometriose, a gente não vai tratar ninguém, ela vai continuar se estendendo, fermentando. E então essa avaliação integral que a gente traz lá dentro da aula e que eu explico, boto evidências e no final discuto um caso clínico e boto passo a passo como fazer, inclusive com fórmulas e com doses e um guia assim geral, obviamente que tudo é individualizável, mas tá perfeito, assim, tá bem legal a aula lá. Fantástico, Carol. E você comentando aí a respeito, eu fico imaginando, né, que hoje a literatura está muito farta em todas essas questões que a gente aborda aqui e tudo aquilo que a gente traz dentro das aulas da gente vem embasado de artigos científicos mostrando exatamente tudo aquilo, comprovando tudo aquilo que a gente faz. E aí a gente sabe hoje em dia também que, como você comentou aí agora,
Se a coisa começa lá no intestino, o colega que eventualmente vai querer tratar uma endometriose dando pílula anticoncepcional, bloqueando a menstruação dessa mulher, se for uma pílula por via oral ainda, está piorando muito a situação dela. Porque essa pílula anticoncepcional vai piorar a disbiose intestinal dessa paciente, vai desencadear cascata de coagulação, aumentando o risco de fenômenos tromboembólicos. E a gente está vendo aí, quando a gente começa... É engraçado, né? Quando, por exemplo, você compra um carro novo, que você tem aí do seu modelo, você, quando sai com o seu carro na rua, você começa a ver uma dezena, uma centena de carros iguais ao seu, assim. Por quê? Porque você começou a prestar atenção. Então, quando você começa a entender o que se passa dentro da fisiopatologia, da fisiologia hormonal, entender das coisas, você começa a ver uma quantidade absurda de complicações que antes você não conseguia enxergar. E você fala, meu Deus, será que isso tudo está aumentando? Ou será que isso tudo sempre esteve aí? E eu é que não tinha capacidade de enxergar com profundidade toda essa situação aqui. Então, isso realmente é um assunto apaixonante. E foi por isso, vocês estão vendo, né? Que é por isso a profundidade que o Léo traz, toda a consistência que o Léo traz aqui para você. Eu vou te chamar de Léo, porque você é meu amigo, e para com essa história de chamar de doutor também, porque a gente é colega aqui, tá? Então, para vocês verem a profundidade com que o Léo trata, ele realmente embasa tudo aquilo que ele fala em artigos científicos, em revisões e tudo mais. Mas, Léo, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui agora para o outro tema que a gente tem, que você vai abordar lá também dentro do RC Club, que é a questão da síndrome dos ovários policísticos, né? Hoje eu atendi uma paciente aqui, uma menina, foi uma segunda visita que ela fez aqui, a primeira que ela fez há 3 meses atrás, há 90 dias atrás, que ela veio com a queixa apenas de fadiga, de cansaço, e que estava aumentando os pelinhos do braço dela, e que a menstruação estava irregular e tudo mais, aquela coisa toda. Não tinha no ultrassom pélvico que ela fez, 16 aninhos, tá? Não tinha no ultrassom pélvico que ela fez nada que pudesse relacionar a ovários micropolicísticos, mas tinha irregularidade menstrual, ela tinha dor, né, na menstruação, tinha uma TPM que eu peço para elas classificarem de 0 a 10, que nota elas dão para a TPM, onde 0 seria nada de TPM, 10 é o limite máximo. Ela falou, doutor, 10, a minha TPM é nota 10, eu não aguento. E acima do peso, e não conseguia render no colégio, aquela coisa toda. E veio com LH bem mais ali elevado, proporcionalmente ao FSH dela, que estava normal. E já tinha vindo de colegas de outra linha com indicação de anticoncepcional prescrito para ela, Léo. E aí, com tudo aquilo mostrando, isso quem está falando não sou eu, qualquer ginecologista sabe dos critérios que você tem para dar um diagnóstico de SOP. E essa garota não veio com diagnóstico de SOP, mas veio lá com a indicação de fazer uma pílula anticoncepcional e de logo na sequência passar para a dermatologista para poder fazer um Roacutan para tratar dos probleminhas de pele que ela tem e para depois passar numa dermatologista também para fazer uma depilação de pele a laser. Ou seja, em que ponto foi que será que a gente se perdeu nessa questão da fisiologia, né? Em que ponto foi que a medicina acabou se desviando dessa questão de tratar a causa dos problemas e começou a focar simplesmente nessa situação de tratar efeitos, sem tratar a causa do problema e o pior, muitas vezes causando efeitos colaterais, danos colaterais muito grandes. Essa menina veio porque a mãe dela tem acesso, e esse é o nosso objetivo hoje. A mãe dela acompanha a gente aqui nas redes sociais e ela mora aqui em Recife e falou, doutor, eu não concordei com aquilo que a ginecologista passou para minha filha, então vim aqui pedir a sua opinião. O que a gente pode fazer? O que a minha filha tem? Então, isso hoje em dia é muito bacana da gente ter também essa informação muito democrática, né? As pessoas hoje, os médicos, os pacientes, conseguem informação de uma maneira muito simples. Aqui basta ter um celular na mão que tem acesso ao mundo. E o profissional que estiver fora desse conceito está fadado a cair no esquecimento. Porque os pacientes hoje chegam muitas vezes com muitas informações a respeito daqueles problemas que eles têm, e se o médico não estiver preparado para esse tratamento, ele logo está fora do mercado, né?
Perfeito. Que eu vejo isso diariamente no consultório. Diariamente eu vejo isso. E elas já vêm justamente procurando, né? Querendo as alternativas. Então, assim, e faltam profissionais. Faltam profissionais que saibam tratar adequadamente, né? Primeira coisa, faltam profissionais que saibam diagnosticar. Porque, como citasse no caso dessa colega aí, desse caso, né? Ela veio sem diagnóstico. E assim, a SOP, ela é tão simples de fazer diagnóstico. Os critérios de Rotterdam são de 2004, estão completando 20 anos. São 3 critérios. Ou você fecha critério, ou você não fecha critério. É incrível a quantidade de pacientes que eu atendo que vem, doutor, eu não sei se eu tenho, se não tenho, me falaram que eu tenho, não sei se eu tenho. E é incrível não conseguir fazer um diagnóstico que há 3 critérios e 2 tem que ter presentes. Então, isso é a primeira coisa, diagnosticar. Depois de diagnosticar, a gente tem que entender as causas, né, da SOP, que são várias, mas no geral, né, um dos detalhes que ele contou aí do caso dela, que é quase patognomônico, que como qualquer colega que entenda de hormônio tem que olhar para esse exame e bater o olho e entender na hora que se trata de um caso de SOP, que é a inversão do LH-FSH, né? Porque na gênese da SOP, isso é exatamente isso que está acontecendo. O FSH é o hormônio folículo estimulante. Ele estimula os folículos ovarianos a serem recrutados, a crescerem, se desenvolverem e ovularem. E o LH, o hormônio luteinizante, ele é importante para a ovulação. Então, primeiro, a gente sempre vai ter o FSH maior que o LH, esses folículos vão crescendo, vai ter um momento que esses folículos, um deles vai se tornar o dominante. Há uma seleção, uma dominância folicular. Esse vai crescer, 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 vai produzindo muito estradiol. E no momento que ele estiver produzindo muito estradiol, por um feedback positivo lá na hipófise, vai fazer isso aqui com o LH. E o LH vai desencadear em 24 horas a 36 horas a ovulação. O que está acontecendo na paciente com SOP? O FSH está baixo e o LH está alto. Se eu tenho o FSH baixo e o LH alto, o que acontece? Esses folículos, não é o hormônio folículo estimulante, se ele está baixo, ele não consegue desenvolver os folículos. Os folículos, eles ficam todos parados ali no ovário, com aquela imagem que a gente sabe, distribuição periférica, mais de 20 não tem folículo dominante, estão todos parados. Por quê? Porque o FSH está baixo. E o LH, né, quando ele está alto, o LH é o hormônio que nas células lá da teca ovariana estimula a produção de androgênios. Então aí está toda a explicação da SOP. Eu não tenho folículos, eles não se desenvolvem, a mulher não ovula, ela não menstrua. E ao mesmo tempo o LH alto estimulando essa produção estromal, tecal de androgênios, de androstenediona e testosterona. Então essa paciente começa a ter acne, hirsutismo, começa a ficar com os pelinhos, começa a ter acne, oleosidade, e ao mesmo tempo ela não ovula, não menstrua, e se sente, né, nessa questão de dominância de estrogênio, nessa angústia, nessa questão. Agora, pergunta de $1 milhão, né, que eu explico exatamente todos os mecanismos lá na aula da RC Club por que inverteu o LH-FSH? Se vocês souberem responder essa pergunta, vocês vão saber tratar, porque no momento que você tratar a causa da inversão do LH para o FSH, você vai desbloquear. O LH vai baixar, o FSH vai baixar. Baixando o LH, a gente vai parar de produzir excesso de androgênio. Subindo o FSH, essa mulher agora ela vai conseguir recrutar folículos, promover o desenvolvimento e ovulação, e aí, entre aspas, ela tem um controle da doença. Agora, em que momento entra o anticoncepcional nessa parada? Em nenhum momento. O anticoncepcional ele não trata, e isso é bem importante que vocês entendam, ele não trata a causa da SOP, ele não vai tratar em hipótese alguma. E assim como na endometriose, comentasse agora há pouco sobre que ele pode até piorar, o anticoncepcional, se só for feito ele, não for feito mais nenhuma outra medida para tratar as causas, ele vai piorar a SOP também. E eu apresento 2 artigos na minha aula, um deles mostrando inequivocadamente o aumento de resistência à insulina relacionado ao uso a longo prazo de anticoncepcional, e a gente sabe que a resistência à insulina é uma das principais causas da SOP, e o anticoncepcional acima de 2 anos de uso, ou também o uso prolongado, ele está associado com odds ratio de 2,8, maior risco de obesidade. Então, tu aumenta a resistência à insulina,
adiposo crônico e tu aumenta a obesidade. Então, se você não tiver tratando a causa, não tiver sendo feito mais nada e tiver usando anticoncepcional a longo prazo, você está piorando as causas só. Sem contar depressão de micronutrientes, alteração de microbiota, sobrecarga hepática. Muitas vezes essas mulheres elas cursam com uma esteatose hepática ou com uma doença gordurosa não alcoólica do fígado, né? Os anticoncepcionais estão associados à depressão. A gente sabe que as pacientes com a síndrome dos ovários policísticos tem maior risco de depressão e de tentativa e de efetivo de suicídio. Então, tem várias questões aí que, além de não tratar, ele pode piorar. Agora, ele melhora sintomas a curto prazo. Então, doutor Ronald, eu sempre deixei claro isso na aula lá. Ele trata sintomas. Então, se eu quero tirar rapidamente uma paciente dos sintomas, vamos pensar um adolescente que está com bullying no colégio, está cheio de pelo, está se sentindo péssima e não está conseguindo, ele tem um papel, e isso está nos guidelines, para tratar os sintomas. Única e exclusivamente sintomas como uma estratégia de tratamento. Mas não para tratar a doença em si, né? Que a gente sabe que as causas elas são muito mais profundas, endocrinológicas, metabólicas, sistêmicas, e os ovários não têm nada a ver. Então, deixem os ovários em paz. Vamos focar na causa da só. É mais ou menos como aquela história que a gente fala a respeito também do colesterol, né? Eu sempre brinco com essa frase, essa analogia não é minha, essa analogia é de um outro colega muito mais experiente do que eu aqui nessa área, um dos colegas que começaram com esse modelo aqui, que eles falam assim, bom, o colesterol, ele estava passeando numa noite escura e de repente ele viu lá no canto um cadáver estendido no chão. Quando ele chegou para poder olhar o cadáver assim, aí a polícia chegou e falou, tá preso. Ele falou, não, mas não fui eu que matei. Ele falou, não, mas tá preso do mesmo jeito que você tá aqui na cena do crime. E o coitado do ovário tá levando a culpa de tudo quanto é lado relacionado à SOP, sem ter, ele é uma consequência, não é a causa, né? As alterações ovarianas são uma consequência. E daquela pergunta de $1 milhão que você falou, a gente deixa só uma dicasinha pro pessoal aqui, né? Tem a ver com o intestino, tem a ver com inflamação e tem a ver com toda essa cascata que se inicia sempre no processo inflamatório. Então, a gente sempre deixa muito claro para... Vocês estão vendo, pessoal, me dirigindo agora aos colegas nossos que estão nos assistindo aqui, né? Como a gente está falando aqui de um assunto da ginecologia, mas que essa causa inicial se aplica a uma infinidade de outros problemas relacionados. Quando você falou, Léo, desse caso da tua paciente, que você vai apresentar lá dentro do curso, do RC Club, que ela tinha várias doenças autoimunes, falou, não, eu tenho uma Hashimoto, eu tenho que... Não, você tem uma autoimunidade que, neste momento, na sua pelve se manifesta como endometriose, que na sua pele se manifesta como psoríase, que no seu osso pode se manifestar como espondilite anquilosante ou como artrite reumatoide, e que no seu cérebro ela pode se manifestar, inclusive, como uma esclerose múltipla, porque todas as doenças autoimunes têm, claro, desde que a pessoa tenha uma predisposição genética para aquilo ali, mas elas têm a mesma causa, o mesmo start, o mesmo início. E isso deveria ter sido tratado desde o início, desde o comecinho na sua fase, por um médico, como um médico integrativo, como você, como eu, como muitos dos nossos colegas que estão nos ouvindo aqui agora, que sabem tratar a causa do problema, que sabem tratar a autoimunidade. Isso é uma coisa linda, isso é uma coisa que tem salvo milhares de vidas por aí afora. Deixa eu passar aqui agora só um passar para as pessoas que estão perguntando bastante a respeito do RC Club, como é que vai funcionar esse nosso modelo, né? Então, isso foi um grande sonho que eu tinha de pegar na mão realmente de muitos colegas que ainda, mesmo assim, depois de um curso inicial, dos colegas que fizeram a formação na prática clínica em fisiologia hormonal, que queriam se aprofundar um pouquinho mais dentro desse modelo de medicina e se aprofundar também em outras alternativas que a gente pudesse associar no tratamento, que fosse associado às práticas integrativas. E dentro disso, Léo, daqui a pouquinho a gente vai falar também a respeito da gestrinona, né, no tratamento da endometriose. Vamos só para poder dar um gostinho para o pessoal aqui daquilo que você vai trazer a respeito disso também. Então, eu peguei todos os principais pontos nevrálgicos que tinham dos alunos, que muitos desses colegas que fizeram o curso não são ginecologistas. Então, eles falam, Ronald, eu me sinto um pouco inseguro em tratar uma SOP, eu me sinto um pouco inseguro em tratar uma endometriose.
Não, eu me sinto um pouco inseguro em tratar uma hipercolesterolemia, um paciente que chega com hipertensão arterial. Então, para tratar desse problema aí relacionado da ginecologia, eu trouxe o Léo, que dispensa palavras aqui. Agora, vocês já viram a competência do Léo, que ele tem a respeito de tudo isso, para poder falar a respeito de cardioendocrinometabologia aqui, falar sobre suplementação cardiovascular. Eu trouxe também a doutora Cibélio Vasconcelos, que vai fazer uma live com a gente na terça-feira da semana que vem, que, na minha opinião, Léo, você conhece ela também, é uma das pessoas que mais entendem sobre cardiosuplementação no Brasil. A Cibele estuda que é um absurdo, que é uma coisa assim gigantesca. Outro grupo de alunos virou para mim e falou: Ronald, mas eu tenho uma certa insegurança de tratar um grande obeso. E aí o que eu fiz? Eu fui lá e chamei o Carlos Lopes, o Carlinhos, nosso amigo Carlinhos, que o Carlinhos, como eu fiz a live com ele semana passada, o pessoal já viu. O Carlinhos trata de obeso mórbido, de gente grande mesmo, e que na maioria das vezes não dá para ir na base do amor, porque isso aí é uma doença, é uma patologia. A obesidade tem inclusive CID para ser tratado. E a gente tem sim muitas outras coisas que nos ajudam nessa fase inicial, até com que você consiga reequilibrar esse paciente e colocar ele no trilho de novo. E o ponto nevrálgico também de tudo isso, e agora eu vou falar, porque você conhece essa pessoa muito bem, Léo, é que todos os nossos colegas, quando saem da faculdade, eles simplesmente param de estudar bioquímica. E aí ficam perdidos quando a gente vai falar, correlacionar a fisiologia com a bioquímica. E aí foi uma coisa muito engraçada, porque Fabiana, minha esposa, era nutricionista, e ela conheceu a Cássia Bruno, através da internet, e virou para mim e falou assim: meu amor, olha, eu achei uma pessoa aqui que é fantástica na bioquímica, que ela dá cursos de bioquímica. E a Cássia, inclusive, tem PhD de formação na área e tudo mais. E aí eu fui conhecendo a Cássia, eu fui lá e de repente eu vi quem é que estava seguindo a Cássia? O Léo. Aí eu cheguei um belo dia para o Léo, quando eu fui convidar o Léo para vir para o RC Club. Eu falei: Léo, me diz uma coisa, eu vi lá que você está seguindo a Cássia Bruna, que é uma bioquímica espetacular. Você conhece a Cássia? Ela é da tua região, ela é do sul do país aí. Aí o Léo começou a dar uma risada e falou: Ronald, a Cássia é minha sogra. Eu falei: caramba, olha que coisa linda, que coisa legal, né? Eu falei: Léo, então você vai me apresentar a Cássia aí, que eu preciso trazer a Cássia para o nosso clube aqui, para poder dar uma aula de bioquímica, para dar noções assim de bioquímicas, de metabologia para o pessoal. Porque se você for pegar hoje, tantos anos, né, que a gente já deixou a faculdade, mesmo aqueles que acabaram de sair da faculdade agora, foram ver bioquímica lá no segundo ano, no terceiro ano da faculdade de medicina, e depois disso, ninguém mais. E o pior, na época que a gente está no comecinho da faculdade, que a gente vai estudar bioquímica, a gente não dá valor para a bioquímica. E depois, quando a gente vem estudar metabologia, quando a gente vem estudar hormônios e tudo mais, é que a gente vê a importância da bioquímica. Então, através do Léo, dessa coisa bacana que a natureza conseguiu aproximar os afins, né? A gente convidou a Cássia e, para minha alegria enorme, a Cássia aceitou vir dar uma aula aqui de bioquímica e falar muito. E aí vocês aproveitem também, porque a Cássia, ela também tem cursos de bioquímica que ela ministra, que ela tem aí não apenas para nutricionistas, mas para médicos também. Então, procurem lá o Instagram da Cássia Bruno e deem uma olhada lá e comecem a seguir a Cássia. O Léo aqui, todo mundo já vai seguir. DR Leonardo Jacobsen, isso aí, todo mundo que está por aqui já vai clicar lá, vai começar a te seguir agora também. Mas a Cássia foi um grande achado que apareceu assim. E para você ver como a natureza conspira, né, para o bem, para aquelas coisas e aproximar as pessoas que são afins. Então, nós vamos fazer todo esse apanhado de aulas gravadas, exemplificando sempre com um caso clínico, como o Léo falou. A Cibele vai trazer também um caso, vai dar uma aula e vai trazer um caso clínico. O Carlos também vai dar as aulas dele, vai trazer um caso clínico para vocês também, de um paciente dele. E aí vocês todos vão ter encontros mensais comigo. Um encontro vai ser para discussão de um caso clínico, desde o começo até exemplificando depois lá o tratamento, enfim, passando por tudo. E vai ter um outro dia também, no mesmo mês, que a gente vai ter um encontro apenas para poder tirar dúvidas do dia a dia. Falar assim: Ronald, olha, eu tenho um caso clínico assim no meu consultório, eu fiz isso, não deu certo.
por que será que não deu certo? Eu comecei com isso primeiro, aquilo outro, e a gente vai discutir isso aí dessa forma. Mas, Léo, dá uma palavrinha a respeito da Cássia aí e dessa grande coincidência que trouxe ela para o nosso time aqui, para a gente poder jogar junto também. Eu estou puxando a sirene do Parque São Jorge aqui para a Cássia também, trazendo ela aqui para o nosso time para poder jogar no time da gente também. Fala um pouquinho dela aí. E, doutor Ronald, você imagina como é que é o almoço de domingo aqui em casa, né? É ciclo de Krebs com piruvato, com beta-oxidação, com mitocôndria, porque eu adoro bioquímica e não é porque a Cássia é minha sogra, mas ela tem doutorado na área, ela dá aula, ministra curso, uma baita professora. A Cássia é professora, tem o dom de ensinar, de falar, né? E bioquímica a gente sabe que é fundamental. Se a gente não entender fisiologia, se a gente não entender bioquímica, a gente vira mero prescritor de fórmula. Eu acho isso péssimo, eu acho horrível quando um colega vem para mim assim, pô, tu tem uma fórmula para endometriose, tem uma fórmula para não sei o quê. Não existe fórmula, não existe protocolo. É óbvio que a gente tem as fórmulas, inclusive eu compartilho as minhas do que geralmente eu uso, mas tem que entender o que está acontecendo. Como é que eu vou te dar uma fórmula para o teu paciente se eu nem sei o que está acontecendo, né? Nenhuma prescrição minha, seja de menopausa, de SOP, de endometriose, é igual a outra. Se eu tivesse um protocolo pronto, ó, toma esse aqui e deu, né? Então, quando a gente entende bioquímica, quando a gente entende fisiologia, quando a gente entende imunologia, que é um hot topic aí total de entender de sistema imune, imunologia básica, né? O ABAS, que a gente via lá, tanto a bioquímica, a imunologia, as cadeiras básicas, a gente buscar isso, a gente nos liberta um montão quando a gente vai a fundo nessas doenças, nessas patologias complexas, entender metabolismo. Então, realmente acho que fantástico a ideia de trazer alguém para dar uma aula de bioquímica, que faz muito tempo que a gente não vê. Não lembrar que ciclo de Krebs agora, né? De beta-oxidação de gordura. Imagina você tratar um obeso e não entender como é que você beta-oxida uma gordura. Se você não entender como é que você vai levar essa gordura que está estocada para mitocôndria, para fazer beta-oxidação, né? Para queimar essa gordura, você não vai emagrecer ninguém. Você vai ficar passando passador de Ozempic. Você tem que entender a bioquímica das vias metabólicas para você poder entender o que você está fazendo, né? E, enfim, então acho sensacional aí trazer essas áreas básicas, as cadeiras básicas de fisiologia. A gente já tem um professor, um master aqui de fisiologia, né, doutor Ronald? Você fala muito e eu aprendi muito fisiologia contigo. É uma bioquímica, né? Então, acho muito legal, fundamental mesmo nós profissionais da saúde sabermos essas cadeiras básicas. Pois é, isso que você comentou agora há pouco aí, foi inclusive a primeira frase que eu falei quando eu estava final de semana passado, gravando todo aquele protocolo de revisão, né, que eu vou fazer com o pessoal. Eu falei, olha, se você veio aqui atrás de protocolos, esqueça, nós aqui não ensinamos protocolos, nós aqui ensinamos raciocínio clínico. Porque a partir do momento, se você decorar um guideline, eu não preciso, eu boto ali qualquer estudante de medicina com um guideline na frente, o paciente sentir isso, ele passa X e vai seguindo aquele guideline. Mas o que nós ensinamos aqui é raciocínio clínico, é como você aborda e como você pensa e a forma como você vai desenvolver aquele raciocínio em cima do seu paciente, né? Mas só para deixar um gostinho, Léo, para o pessoal aqui, porque dentro lá da aula do Carlos, que ele trata de grandes obesos, também de obesos mórbidos, ele fala também dos análogos de GLP-1, de algumas drogas que são importantes usar nesses casos aí. E fala para mim só uma palhinha rapidamente para o pessoal que alguma coisa a respeito da gestrinona também, né? Desse que não é um hormônio bioidêntico, é uma droga com efeito hormonal, mas que, na minha opinião, quando eu fui estudar a fundo a primeira vez, e eu fui estudar com as pessoas que mais entendem a respeito de gestrinona, lá no âmago lá do criador da gestrinona, para poder eu ter uma opinião formada a respeito disso, né? Porque aquelas pessoas que emitem opinião de uma coisa que não conhecem profundamente, essa opinião é, no mínimo, uma opinião leviana. Então, eu fui lá e eu me encantei realmente com a indicação clínica precisa da gestrinona nas patologias estrógenos dependentes. Eu, particularmente, até hoje, para uma abordagem assim inicial, é claro, não se esquecendo de todo aquele outro contexto que a gente tem que analisar inicialmente, tratar e corrigir, mas eu não vi nada melhor do que a gestrinona no tratamento, na regressão desses focos de endometriose, principalmente
quando se trata de endometriose profunda, né? Aquela que ultrapassa meio centímetro do plano ali de clivagem do peritônio. Perfeito. Primeira coisa, gestrinona não é chip e gestrinona não é beleza. Isso aí é abolido, inclusive é proibido, né? E é vedado, e é antiético, antilegal ficar vendendo chip da beleza. E digo isso na minha aula e digo aqui também, a única indicação de gestrinona na prática clínica é endometriose, bem estudada. Pode ser para mioma, pode ser para adenomiose? Pode. Melhora? Melhora. Mas, assim, bem estudada mesmo, é endometriose. A questão é a seguinte, a gente precisa, na grande maioria dos casos, diante de uma paciente com endometriose, de um bloqueio hormonal. Ele se faz necessário, não é toda paciente que eu bloqueio. Tem algumas pacientes que a gente consegue conseguir um controle sem bloqueio. Eu tenho alguns casos que eu exemplifico, mas na grande maioria a gente vai conseguir um bloqueio. E a gestrinona para o bloqueio estrogênico, né, que é uma patologia estrogênio dependente, ela é fantástica. Ela bloqueia muito. Mas a gestrinona é só uma progestina, uma progesterona sintética, né, um progestágeno, que é derivado da 19-nortestosterona. Assim como o levonorgestrel. O levonorgestrel é a progestina que está no DIU hormonal. Assim como o dienogeste, que é a progestina que está numa pílula muito famosa que a gente usa. Então, assim, é mais uma opção. Você usar a gestrinona, ou você usar a dienogeste, ou você usar a levonorgestrel, do ponto de vista técnico é a mesma coisa. Você está usando uma progestina, que é uma progesterona sintética, que tem muita mais ação, muito mais forte do que a progesterona natural, que vai ocupar no endométrio os receptores de progesterona e bloquear a ação do estradiol. Toda a progesterona, inclusive a natural, a progesterona produzida pelos ovários, ou a própria micronizada que a gente administra, no endométrio ela sempre vence o estradiol. Quando ela ocupa os receptores endometriais, né, dela, de progesterona, ela inibe, ela tira os receptores de estradiol. O estradiol não tem mais onde se ligar e não tem onde proliferar, então é antiproliferativa. E as progestinas sintéticas, tanto a gestrinona, a levonorgestrel, a dienogeste, elas fazem sentido na paciente com FOP, porque elas inibem, elas levam uma atrofia endometrial. E se eu atrofio o endométrio da paciente com endometriose, eu atrofio o endométrio tópico, por isso a paciente não menstrua, fica em amenorreia, mas eu também atrofio o endométrio ectópico, aquele endométrio do intestino, aquele foco de endometriose do intestino, aquele foco de endometriose da cavidade pélvica. Só que é só uma maneira de fazer. Eu vou te dar um exemplo simples para você entender aqui que cada paciente vai reagir a uma paciente. Teve uma paciente que sentou para mim na minha frente aqui e falou assim: doutor Léo, eu vim tratar minha endometriose, mas eu não vou tomar nenhum hormônio. Nenhum. Eu não quero vir aqui justamente porque eu sei que você tem essas abordagens e tal. Falei, ok, conversei com ela, tudo. E daí, durante a nossa conversa, ela falou assim, não, porque eu usei o dienogeste, uma pílula de progestina, e foi os 2 piores anos da minha vida. Eu prefiro morrer, eu prefiro operar uma vez por ano do que usar dienogeste. Eu não vou usar essa porcaria. Eu perdi a vontade de viver, eu tive anedonia, eu não sentia prazer nas coisas, eu não me reconhecia mulher, acabou com a minha libido, ok? E eu tenho pacientes que usam dienogeste, que é uma progestina sintética, que estão super bem, que não tem efeitos colaterais, que não sentem absolutamente nada. Doutor, minha libido baixou um pouco, mas perto do que eu tinha com sintomas de endometriose, agora eu parei, estou me sentindo muito bem. Então, assim, é o mesmo método, é a mesma coisa com o DIU hormonal. Tem paciente que usa o DIU hormonal, que controla bem, tem pouco efeito colateral. Tenho, inclusive, uma pessoa próxima de mim que está há 6 anos com o DIU hormonal e controlando a endometriose com os outros fatores e está assintomática. A doença não evolui e para ela está sendo ótima. Agora, tem paciente que a gente coloca o DIU hormonal e se sente péssima, e cólica, escape, e cisto, e não controla. Inclusive, o caso que eu levo lá no RC Club para discutir é uma paciente que não teve controle com o DIU hormonal. E a gestrinona, doutor Léo, é a mesma coisa. A gestrinona, ela é excelente, ela tem um grande poder antiestrogênico. Pelos efeitos do metabolismo hepático dela, e mesmo que ela seja administrada por implante ou por via vaginal, ela vai ser metabolizada ao fígado, ela baixa essa HBG. Abaixando essa HBG, a testosterona livre, ela fica mais disponível. Então, ao mesmo passo que eu consigo inibir, secar e atrofiar esse endométrio, ter um controle muito bom da questão do endométrio da paciente com endometriose, eu consigo aumentar a testosterona. Isso, para algumas pacientes, pode ser bom. Então, se a paciente comer bem, estiver desinflamada, tiver um bom estilo de vida, ela pode colher. Qual que seriam os benefícios de uma testosterona um pouco mais alta para a mulher?
perder celulite, né? Inibir a celulite, ela é estrogênio dependente, é aquela paciente mais estrogenizada que tem celulite, então ela inibe, ganha massa magra, queima gordura, a libido melhora, disposição, força, energia. Por isso que ela foi erroneamente nomeada aí por uma atriz, né? Pela Hebe Camargo, lá quando ela começou a tratar com o Elmeco, enfim, de chip da beleza, que não tem nada a ver e deve ser abolido esse termo. Mas em algumas pacientes, ela pode criar acne, queda capilar, hiperandrogenizar, e isso também é dose dependente, né? E a gente vê muita iatrogenia e mau uso e mal indicação aí, causando barbaridades. Então, ela não é mocinha, ela não é vilã, ela não é chip, ela não é beleza. Ela há indicações, há efeitos colaterais, e a gente sempre tem que dosar. Risco-benefício pode ser ótimo, e eu tenho pacientes que é Deus no céu e Jesus na terra para elas, que trouxe a qualidade de vida, assim como pacientes têm. Agora, eu dou uma dica lá de como evitar os efeitos colaterais da gestrinona. Tá lá na aula, quem quiser ver a aula, participar do clube, entender, tratar. E eu garanto para ti, Dr. Ronald, e para os colegas, que essa questão que você falou é muito comum mesmo. Colega, eu tenho insegurança de tratar endometriose, de SOP, acho que é só o gineco que trata. Garanto para você que se assistir as 2 aulas que tem lá de SOP e de endometriose, você vai saber tratar melhor que 95% dos ginecologistas. Você vai ter muito mais segurança com os conhecimentos e abordagem integrativa, assistindo uma aula de um gineco, abrindo a cabeça com esses pilares, com essas questões, vocês vão saber tratar, vão ver um caso clínico e a gente vai se ajudando, vai trocando ideia, que eu acho que a grande questão aqui é formar uma comunidade, né, de colegas, de médicos, cada um na sua área, cada um contribuindo um pouco com sua expertise, conhecimento. Por isso que eu adoro discutir casos com colegas, porque eu sempre aprendo com o caso de cada um e sempre fico disponível aí para todos os colegas aí do RC Club para discutir caso, para orientar, para se ajudar, porque eu acho que isso nos fortalece e a gente sempre aprende ensinando e sempre aprende discutindo casos aí com os colegas. Beleza, Léo. Pessoal, olha, 1 hora se passou aqui e parece que a gente está 10 minutos conversando aqui. Eu conversaria com o Léo aqui horas e horas a fio, aí sem a gente, né, prestar atenção, sem a gente perceber que o tempo está passando. Então, aqueles colegas que têm interesse, que já praticam esse modelo de medicina, que têm interesse em se inscreverem no RC Club, tem lá um link na minha bio, você vai lá, clica nesse link, você vai cair numa lista onde a minha equipe vai entrar em contato com vocês. A gente só vai dar início ao RC Club no mês que vem, tá? Então, eles vão entrar em contato com vocês, não se preocupem, porque nós temos ainda um mês para poder captar esses colegas, porque a gente precisa saber a quantidade dos colegas que estão entrando, para a gente poder desenhar esse modelo de uma forma que seja confortável para todo mundo. Então, vai lá na minha bio, clica lá no Linktree, você vai cair numa página de pré-inscrição, e uma vez você lá nessa página de pré-inscrição, logo depois a minha equipe vai entrar em contato com vocês para poder explicar tudo, a maneira como vai proceder a sua adesão ao RC Club, tá? Mas, Léo, cara, é sempre um prazer enorme falar com você, eu sempre aprendo muito falando contigo. Na minha opinião, você é um dos caras que mais estudam, que mais entendem de ginecologia integrativa aqui no Brasil. E além de tudo, você é uma pessoa extremamente humana e eu me sinto muito feliz em hoje poder te chamar de amigo, da gente estar nessa jornada juntos, disseminando esse modelo de medicina pelo Brasil afora. E olha que logo, logo aí, eu não tenho a menor dúvida, a gente vai estar disseminando isso aí até além das fronteiras aqui do nosso Brasil, tá? Então, Léo, muito, muito obrigado por você ter aceitado esse convite aí. Seja muito bem-vindo ao nosso clube, que você veio reforçar as nossas trincheiras aqui. E a gente vai ter muito tempo ainda para poder estar em contato com esse pessoal todo, com todos esses colegas aí, inclusive discutindo casos clínicos lá dentro do RC Club, tá bom? Tá certo, doutor Ronald. Muito obrigado. Estou extremamente feliz, extremamente honrado de fazer parte aí do RC Club. E queria deixar aqui minha gratidão por todos os ensinamentos, né, que eu aprendi muito contigo. Uma parte do que eu me tornei foi me espelhando em professores e mestres como doutor. Então, para mim é uma grande honra, uma felicidade, é um reconhecimento do meu trabalho. E para os colegas que estavam aqui, mandaram mensagens, vi bastante mensagem de carinho, muito obrigado, de coração, e estou sempre à disposição aí para vocês, para ti, doutor Ronald, e um grande abraço, uma boa noite para todo mundo. Beleza, Léo. Fica com Deus, meu amigo. Forte abraço Valeu. aí para você. Até mais, Abraço. pessoal. Tchau, tchau.